Olá pessoal, hoje seguindo o nosso devocional diário de 2 capítulos por dia, hoje falaremos sobre Romanos 5 e 6. Estivemos ontem conversando sobre Romanos 3 e 4. Espero que vocês tenham acompanhado, lendo todo dia a leitura da Bíblia, não leva mais de 10 minutos. E você vai ter a sua devocional com Deus e poder interagir aqui nesses comentários. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Marca lá o sininho para você receber as notificações quando um vídeo ou um áudio tiver sido colocado no canal. E depois, ao final, você coloca o teu comentário, se a plataforma permitir, e diz lá o teu gostei ou não gostei. Bom, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 5 e 6 de Romanos. Ontem nós terminamos falando que a salvação de Deus é pela graça, não por obras. E nós deixamos uma interrogação grande, né? Muitas pessoas perguntam, falam assim, poxa, mas se eu não preciso fazer nada, se toda a obra foi feita por Deus através de Cristo Jesus, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, sem precisar fazer nada mais. Bom, eu tô livre. A pessoa que fala isso, normalmente ela está olhando para a religião e não para a transformação interior. E é isso que Paulo vai trabalhar agora no capítulo 5 e 6, em que ele vai mostrar a nossa intimidade com Deus e como isso se relaciona e como isso impacta no nosso cotidiano. E ele vai dar uma pista de que as coisas de Deus, elas são todas muito celestes, muito espirituais. Ele vai mostrar que o celestial ele está muito acima do terreno. Mas nós vamos falar isso com calma, devagarzinho, até nós desembocarmos lá em Coríntios, quando nós formos falar sobre Adão e Cristo. Mas ele vai começar falando isso agora sobre Adão e sobre Cristo. Mas ele começa falando que o que nos determina a salvação, ele diz, ele abre o capítulo 5 dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a primeira vez quando eu tenho fé e creio em Cristo, entrego a minha vida para Ele. E aí nós vamos mostrar agora este processo no capítulo 5 e 6, em que o que significa isso? O que significa entregar a vida para Cristo? Que de fato é essa ação? É o que ele vai falar aqui. Ele fala assim: se eu estou justificado por fé, eu tenho paz com Deus. Quando eu digo assim, eu preciso de Cristo na minha vida, eu rejeito as coisas mundanas e entrego a minha vida para Cristo, esta ação de fé do que eu estou fazendo em relação a Deus, em nome de Jesus Cristo, me traz paz com Deus. E aí isso vai gerando em mim a certeza de que eu estou diante de Deus e fazendo as coisas que Deus me pede que faça. Lembra lá atrás, em Romanos capítulo 1, que ele fala que a criação ela mostra os atributos invisíveis de Deus? Da mesma forma, quando eu tomo essa atitude por fé e determino que a minha vida agora está morta para o mundo e viva em Cristo, tudo que está à minha volta, ela coopera para dizer que eu estou certo no que estou fazendo. Isso traz paz ao meu coração. Isso é o primeiro ponto. Você tem a certeza de que isso é o correto. Aí, o que acontece? E como é que isso acontece? Isso vai acontecendo na minha vida, mas algumas coisas vão acontecendo na minha vida que Paulo vai tratando no capítulo 5. Ele fala: nós estamos firmes, gloriamos-nos na glória de Deus, ou seja, sabendo que agindo assim, crendo em Cristo, eu vou receber de Deus a glória. Mas aí ele fala, algumas coisas vão acontecer, porque as coisas não são de imediato, porque as coisas que acontecem no céu não fecham de imediato no tempo da terra. Então muitas vezes você vai sofrer tribulação, porque nós vamos nos gloriar e vamos nos honrar, porque eu vou passar por tribulação, por ter que lutar contra a minha carne, contra as coisas que estão à minha volta, na mudança de paradigma, na mudança de comportamento. E essa tribulação, se a minha fé persevera, vai me gerar perseverança. A perseverança vai me gerar experiência, porque eu vou experimentar que isto tem resultado. E finalmente essa experiência vai me gerar esperança de que Deus é fiel e não vai deixar de cumprir a sua palavra em mim. Agora, essa esperança, ela manifesta em nossos corações pelo amor de Deus. Aí o que tem a ver amor de Deus com a questão da esperança? Paulo parece que quebra, né? Porque aí ele fala assim no versículo 5 do capítulo, versículo 5 do capítulo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Como é que isso tem a ver? Aí que ele vai explicar na questão seguinte. Quando ele fala tanto de Adão quanto Cristo, ele fala: olha, se um pecado de Adão derramado, se o pecado de Adão feito gerou morte para um monte de gente, imagine o sacrifício de Cristo vai gerar abundância para todos aqueles que estão com Ele. Então ele fala assim, você imagina o amor de Deus. O amor de Deus ele se manifestou através de Cristo,
que manifestado em carne morreu por pecadores. Ele até fala assim, pode ser que por alguém que é justo, alguém se anime até a morrer. Mas ninguém jamais poderia morrer por pecadores. Então o amor de Deus se manifesta em nós, porque Deus se dispôs a morrer na cruz e pagar o preço do pecado. E aqui eu vou dar um pequeno adendo, que eu deveria ter começado com esse versículo, que é o último versículo desses 2 capítulos, que é o salário do pecado e a morte. Então, se nós morremos, é porque nós somos pecadores. Esta é a prova de que todos são pecadores. Até uma criança que nasceu e tem um dia de vida, ela é pecadora porque ela morre. Porque a consequência do pecado é a morte. Então ele fala assim, então, quem é que pagou esse preço? Jesus, porque não tinha pecado, não precisava pagar, eu falei isso ontem. E aí ele pagou o preço por mim. Mas ele não era uma pessoa justa, ninguém é justo. Ele pagou por uma pessoa pecadora. Este é o amor de Deus, manifesto em nós. Com isso, ele tirou a maldição daqueles que nascem sob a mesma questão de Adão, ou seja, todo ser humano nasce, está sob pecado e por isso morre. Quando Jesus paga o preço da morte, ele livra todos aqueles que creem nele dessa morte. E muito mais. Ele leva isso abundantemente para todo aquele que crê. Então ele faz com que nós possamos ter esta bênção, esta glória de estar livre do pecado em vida. E isso que Paulo fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que coroa a minha esperança é que nós podemos entender que Deus é tão grande, tão amoroso, que além de ter morrido por mim, ele vai pegar toda esta glória, essa mudança de paradigma de pecado que eu passei a viver após eu crer em Cristo, não só para a eternidade, mas já agora. Esta glória que se manifesta abundantemente em vida. Por isso que ele fala que na minha tribulação eu me glorio, porque ali eu vou ver a mão de Deus, a perseverança, porque eu continuo acreditando, a experiência, porque eu vou experimentar a boa mão dele, e a esperança, porque eu sei que quando eu passo por tudo isso, a glória de Deus em Cristo Jesus, que me livra do pecado, se manifesta imediatamente até na minha vida. Por isso que a esperança não confunde, porque ela sabe que o amor de Deus é imutável. E da mesma forma que ele me livrou do pecado através da morte de Cristo pelo seu sangue, essa bênção e essa glória de me liberar do pecado e me levar à vida eterna já se manifesta na minha própria vida, independente desse tempo acontecer curto ou longo, independente de eu ter que passar por tribulação, ter que perseverar, ter que experimentar, isso vai acontecer. Isso que mantém a minha esperança. Aí Paulo chega no versículo 6 e fala assim, aí naquela grande interrogação que a maior parte das pessoas tem, bom, se eu sou salvo pela graça de Deus, eu não preciso fazer nada. Aí ele fala, aí que você se engana. Porque você não precisa fazer nada, porque na realidade você não precisou fazer nada para ser salvo. Mas o reflexo dessa salvação na sua vida, ela vem da sua fé. E se a sua fé resolve falar assim, eu creio em Jesus como o Senhor e Salvador de todas as coisas e quero agir como ele agiu, morrer para o mundo e viver para Deus, você precisa mortificar as tuas coisas do pecado e viver para Deus. Então quem morre passa a estar livre do pecado e não é mais escravo do pecado. Então é por isso que Jesus lá atrás, quando Nicodemos procurou ele, falou assim, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou assim, você precisa nascer de novo. O que isso quer dizer? Você precisa morrer para nascer. E esta morte é uma morte espiritual, em contexto espiritual. E isso é maior do que a minha vida carnal. Por quê? Jesus vai usar esse exemplo em relação a Adão. Se em Adão todos morrem porque pecaram, se nós morrermos, nós pagamos o preço do pecado. Mas essa morte não é só uma morte física, é uma morte espiritual. Se eu morro, e isso é tão forte quanto a minha morte física, eu estou livre do pecado. E eu não sou mais escravo do pecado. Por isso que eu não preciso mais obedecer ao pecado. Então, se eu creio em Cristo, eu tenho o símbolo do batismo. Esse é o símbolo do batismo. Eu morro para o mundo e renasço em Cristo. Eu não sou mais, já estou livre do pecado e não sou mais escravo do pecado. Aí Paulo fala, por isso, é que quando você faz isso, o Senhor de Deus e você, o Espírito Santo, e você mesmo, tem a capacidade de não ser mais escravo do pecado. Ele fala, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Mas aí no final do capítulo 6 ele fala, mas você tem opção. Você tem a opção muito bem de ser escravo do pecado e não escravo da glória de Deus. Não escravo da justiça de Deus. Você pode. Ele fala isso aqui muito claramente no versículo 6. É o que muita gente fala, eu vou ficar
seguindo a Deus, querendo confundir religião, preceitos religiosos, com um comportamento de obediência aos preceitos de Deus que estão implantados no nosso espírito, no nosso coração. Ele fala assim, oferecei os vossos corpos para servirem à justiça para a santificação. E ele fala, quando eras escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Ele fala, quando você vivia na sua devassidão, quando eras escravos do pecado, no versículo 20 do capítulo 6, vocês estavam, nem ligavam para a justiça de Deus. Não estava nem aí. Vivia a sua vida em devassidão do jeito que você bem entendia. Mas, ele pergunta, que resultado vocês obtiveram disso? Que não fosse morte e destruição, né? Foi agora, se você obedecer a Deus, dentro daquela lei que Deus implantou no seu coração, dentro daquilo que Deus colocou para você, que você acreditou e creu, e quando você fez isso, você morreu para o mundo e viveu para Cristo, está livre do pecado, não precisa ser mais obediente a Ele, mas tem que viver em obediência a Cristo, você vai colher vida eterna e salvação. A pergunta eu acho que o Paulo foi muito claro aqui, você é livre. Você não precisa estar sujeito à justiça de Deus, você pode vir em devassidão, escravo do pecado. Mas o que você vai comer disso? É a pergunta que ele faz. E é o que eu te faço. Se você crê em Cristo, entrega a sua vida para Ele, você morre para o mundo e vive para Deus. É o conceito do batismo. Deus abençoe e acrescente essa palavra para você e lhe dê muita graça. Continuamos no devocional. Deus abençoe.